Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos nesse mês tratando sobre família. Assunto muito importante, muito sério, não só na igreja, na sociedade, em todo no geral. Para se tratar de família, nós precisamos entender o significado. O que é uma família? O que é um casal? Agora nas próximas, que eu estiver tratando sobre casamento, eu vou estar mostrando o que é um casal, e biblicamente, à luz da Bíblia. E o que é uma família? Um casal é um homem e uma mulher, e quando aproveita o dom que Deus deu de gerar um filho, aí você tem ali o que? Uma família. Por que as famílias na atualidade não estão dando certo? Porque o número de divórcios aumentou muito. Assunto que eu vou tratar também, biblicamente, o assunto divórcio. Nesses meses agora, estarei tratando também do assunto divórcio, à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tal assunto? Agora, veja, vamos tratar hoje 5 mensagens, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, sobre namoro é um risco. E por que o namoro é um risco? Então, eu vou tratar, para chegar no casamento, tem o tal do namoro. Lembrando que eu vou mostrar que a palavra bíblica aqui apresentada não é namoro, mas estou usando o termo namoro para melhor compreensão daqueles que assistem, daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Só para você ter noção, essa primeira mensagem de hoje, parte 1, sobre namoro, porque o namoro é um risco, eu quero mostrar porque não é bíblico. Porque não é bíblico. Eu quero ler um texto em Mateus capítulo 1, verso de número 18, que diz assim, ó: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, preste bem atenção, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A palavra que a Bíblia apresenta é desposada, não namoro, é um desposamento. É a palavra que a Bíblia apresenta. O que era um desposamento? Era um período em que o rapaz conhecia a moça e ali durante aquele período ele podia ou não rejeitar. O marido tinha essa opção de poder ou não rejeitar, no período do desposamento. Por que namoro não é bíblico? Você não tem nenhum casal na Bíblia que namorou. Nenhum. Você tem o caso de Adão e Eva, que é o mais importante para nós. Deus criou Adão e ele viu que Adão necessitava de uma companheira, uma ajudadora. E Deus foi lá e criou uma ajudadora. Não teve um namoro. Você vê o caso de Noé, como é que a Bíblia já apresenta? Uma família. Você vê o caso de Abraão. Você vê o caso de Isaac. Você vê o caso de Jacó. Você vê o caso dos filhos de Jacó. Alguns deles nós vamos tratar nesses dias porque envolve o assunto. Então, nenhum na Bíblia você tem uma referência ao namoro. Então, em primeiro lugar, porque não é bíblico. E a palavra que se apresenta na Bíblia é desposar. É um desposamento. Vamos ver alguns versos no Velho Testamento que trata desta palavra? Vamos ver? Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 20, verso de número 7. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 20, verso de número 7. Diz assim, ó: E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? E ele continua no resto do verso, só essa parte que interessa para nós. Ó. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher? Então a palavra que a Bíblia apresenta, mas essa palavra em hebraico, aras, é a questão do desposar. Nós não temos o termo namoro. Esse termo é novo na nossa sociedade, não é um termo tão antigo. Não temos essa expressão na Bíblia, não temos essa expressão no povo de Israel bíblico. Na época atual você tem, mas o povo bíblico você não tem essa expressão no povo de Israel. As coisas estão mudando, a Bíblia nunca mudou.
que a Bíblia nos apresenta é desposar. Vamos ver mais alguns versos? Ainda em Deuteronômio, capítulo 22, verso de número 23, diz assim, ó: quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, quando houver moça virgem desposada. Verso de número 25. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, olha que interessante, se algum homem no campo achar uma moça desposada. Verso de número 27, veja qual é a palavra que a Bíblia apresenta. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Desposada. Vamos ainda em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 30. Diz assim, ó: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com elas. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Isso aqui era a nação de Israel caindo na idolatria, já era a mão de Deus, a ira de Deus sobre Israel. Diz: desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Então, o termo que nós encontramos na Bíblia, irmãos, não é namoro, é um desposamento. Foi o que nós lemos em introdução, Maria e José. Maria estava desposada com José. Aí, segundo Samuel, capítulo 3, verso 14, só para você ter noção do que a Bíblia diz, tá bom? Capítulo 3, verso 14, diz assim, ó: também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então, este é o termo bíblico que nós temos. Nós não temos o termo bíblico noivado, nós não temos o bíblico namorado, nós temos o termo bíblico desposado. Estavam em desposamento. Então, este é o termo bíblico. Primeira preocupação: por que namoro é um risco? Porque não é bíblico. Primeira preocupação: não é bíblico. Você nunca encontrou nenhum casal na Bíblia namorando. Agora, você quer ver essa comparação para fecharmos essa mensagem de hoje? Essa questão do desposamento entre Deus, o Pai, o Filho e a Igreja. Nós encontramos, irmãos, a mesma função do desposamento. Porque no desposamento, irmãos, o pai ajudava o filho a ter uma noiva. Nós vamos ver isso nos próximos dias. O filho não escolhia sozinho. É um dos outros erros do namoro, o namoro quer escolher sozinho. A Bíblia não autoriza isso. Não tem capacidade de escolher sozinho. Não há essa capacidade. Então, no desposamento tem a ajuda do pai, tem a ajuda de um responsável. Na ausência do pai e do responsável, o sacerdote cumpria essa função. Veremos isso nos próximos dias, tá bom? Mas vamos ver entre Deus, o Pai, o Filho e a sua igreja, como ocorrer essa função do desposamento? Efésios capítulo 1, verso 4. Olha só que interessante. Nós vamos ler alguns versos aqui para compreender isso melhor. Aos Efésios capítulo 1, verso de número 4. Diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele fala que antes da fundação do mundo, tratei nisso em outros materiais mostrando, o Pai e o Filho, eles nos amam. Então veja que interessante, antes da fundação do mundo, o Pai prova este amor para conosco. O Filho, irmãos, foi enviado, pai e filho juntos, o Filho foi enviado para buscar a noiva, pai e filho juntos para escolher a noiva. Olha que interessante, Lucas capítulo 19, verso de número 10. Lucas 19, verso de número 10, diz assim, ó: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Filho do Homem, ele veio buscar quem? A noiva, a sua
igreja. João capítulo 5, filho e pai em comunicação enquanto buscava a noiva. João capítulo 5, verso de número 30. Diz assim, ó. João 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Mas eu busco a vontade do Pai que me enviou. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e o verso 19, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e o verso 19, olha que interessante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como resgatar a noiva? Com o sangue do cordeiro. Pai e filho, irmãos, sempre estiveram juntos para escolher a noiva. A noiva, creio que vocês sabem, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o pai sempre está ajudando o filho nesta escolha. Esta noiva, irmão, vai se tornar esposa. Lá em Apocalipse capítulo 19. Já não será mais noiva, mas será esposa. Apocalipse capítulo 19, é o último verso que nós lemos, diz assim, ó. Apocalipse capítulo 19. Vamos ler a partir do verso. A partir do verso 1. Diz assim, ó. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que de uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus. Que momento especial na história. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou e a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Agora olha que interessante, verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de muitos trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos e demo-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, porque a esposa já se aprontou. Em Apocalipse 19, irmãos, há o casamento. Pai e filho escolheram a noiva, o desposamento. Não há um namoro, há um desposamento. Hoje a igreja, cada dia, conhecendo melhor o seu Salvador. E em breve haverá o casamento nas bodas do Cordeiro, lá no céu. Se você é um salvo, você estará, nesse momento, participando desse ato tão especial da igreja, que é a noiva do casamento no céu, aguardando esse momento tão especial que você possa estar participando também. Vamos estar orando nesse instante. Pai, obrigado, ó Deus, por mais esse dia, obrigado por mais esse momento, ó Deus. Continua abençoando cada jovem que está assistindo esta mensagem. Pai, ajuda-nos a entender
o que está acontecendo na época atual, essa questão de namoro, algo que não é bíblico. Mas ajuda-nos a compreender o que ensina a Tua Palavra. Fica conosco, ó Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre cada família. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.